Estamos aqui para mais uma palestra e hoje com o título A Parábola do Cego que Guia Outro Cego. Para começarmos, vamos iniciar com a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus e aos bons mentores espirituais que estejam conosco nesse momento, para que a gente possa concentrar uma energia melhor para nós, para o nosso lar, para o nosso propósito de vida e para o nosso globo terrestre. Então vamos fechar os nossos olhos. Mestre Divino Jesus, aqui estamos, Senhor, em Teu nome, para que possamos levar a palavra do conforto, da sabedoria, da fé raciocinada, para que não sejamos cegos, dirigindo cegos. Envolve o nosso planeta, Senhor, neste momento que estamos precisando tanto de lucidez. A lucidez do homem através da ciência, através da espiritualidade, do desenvolver humano, do amar ao próximo como a si mesmo. E assim, Senhor, damos iniciados nossos trabalhos da noite de hoje, iniciando a nossa palestra. Derrama a Tua paz em todos os lares que neste momento estão sintonizados conosco. Envolve a todos que estão nos hospitais, todos que estão nas UTIs, de todos que necessitam da Tua força, Senhor. Sabemos que és governador da terra e tens o nosso querido Ismael como governador do nosso país. Estamos nas Tuas mãos, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite. Hoje nós vamos falar do livro de Caibar Schutel sobre a parábola do cego que guia outro cego. Bom, para que a gente possa começar os nossos trabalhos, é preciso a gente entender por que Jesus usou de parábolas, né? De palavras como se fossem alegorias, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando. Então, na verdade, na acepção geral do termo, parábola é uma narrativa que tem um fim de transmitir verdades indispensáveis a serem compreendidas. As parábolas dos evangelhos são alegorias que contêm preceitos de moral. Então, nesse momento que a gente percebe que Jesus está agora conversando conosco através da Tua mensagem, da parábola do cego que guia outro cego, é importante sabermos por que ele falava através disso, né? Então, na época de Jesus, era muito comum se utilizar esse tipo de linguajar, né? Então, ele diz assim: o emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha por fim esclarecer melhor seus ensinos mediante comparações do que entendia e do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos. Sugeria assim o mestre figuras e quadros das ocorrências cotidianas. Sim, ele falava do fermento, do pão, da semente, né? Da oliveira.
da figueira, dos semeadores, dos trabalhadores. Então, ele sempre trazia figuras corriqueiras do dia a dia para que as pessoas pudessem, ainda na sua infância intelectual, moral, religiosa, pudessem entender o que ele poderia estar transmitindo, né? Então, ele dizia assim: aos que o ouviam ansiosamente, procurando compreender seus discursos, a parábola tornava-se-lhes excelente meio elucidativo dos temas e das dissertações do grande pregador. Mas o que não buscavam na parábola, a figura que compara a alegoria, que representa as ideias espirituais e que pretendiam a forma, desprezando o fundo, para estes a doutrina nem sequer aparecia, mas conservava-se sim oculta, como a nós, dentro da casca. Então, essa era a forma como Jesus conversava conosco naquela época, né? E até hoje nós temos diversas interpretações, pessoas até mais lúcidas fazem interpretações belíssimas de cada parábola. Nós temos não só esse livro de Caíbar-Schutel, mas temos livros belíssimos espíritas dentro desse contexto das parábolas de Jesus, né? Então ele diz assim: daí a resposta de Jesus aos discípulos, que lhe inquiriram a razão de ele falar por parábolas. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe isso é dado, pois ao que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas aos que não têm, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado, né? Essa é uma parte, inclusive, do Evangelho que eu acho belíssima, é até tema de outra palestra, né? Quando Jesus diz, né, dar-se-lhe-á aquele que tem e tirar-se-lhe-á até mesmo o que não tem daquele que realmente gostaria de ter. Então, é muito profundo, não vou me colocar diante disso, né? Mas nós vamos começando a parábola de cego que guia outro cego, para que a gente possa entender. Então, Jesus utilizou a figura de um cego, né? Até porque naquela época o cego era muito guiado pelas pessoas, né? Não se tinha uma ideia muito propícia do guia do cego, né? Muitos cegos andavam segurando nas paredes, ou até mesmo com uma criança, com alguém de dentro de casa, né? Eles às vezes ficavam muito mais dentro de casa. Hoje os cegos têm toda uma área tecnológica. Eu tive um professor cego, né, em neurociências, que era um espetáculo de professor, cantor, tocava violão, compositor, jovem, né, doutor em educação. Então, ele tinha o celular dele todo paramentado para atender a necessidade dele, né? O computador dele é todo em braille. Então, hoje o uso da tecnologia está imenso para as pessoas que têm as suas dificuldades, né, reencarnatórias. Então, mas na época de Jesus, o cego tinha muita dificuldade, né? Não quero dizer que hoje não tenha. Tem, mas a gente sabe que hoje a tecnologia, né, até mesmo as aquisições da lei para permitir eles andarem na rua com os passeios demarcados, aquela faixa amarela que foi exigido, né, foi um ganho da lei para eles poderem ter acesso às ruas, né, e eles poderem andar ali, para que o guia que ele anda, poder levar ele melhor para o lugar que ele precisa ir. Então diz assim a parábola: porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Lucas capítulo 6, versículo 39. Depois vem Mateus capítulo 15, versículo 12 e 14. Diz assim: sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste,
ficaram escandalizados, mas ele respondeu. Isso é o que disseram a Jesus. E Jesus responde: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Gente, isso é muito forte, né? Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar um outro, cairão ambos no barranco. Mateus, capítulo 15, versículo 12 a 14. Então, a gente pode perceber dentro da parábola, né, dentro dessa chamada que Jesus faz a todos nós, o que estamos fazendo com a nossa capacidade inteligencial, com a nossa capacidade espiritual, de estar nos guiando não só a nossa vida, porque se é cego, não está guiando a sua própria vida. E se está assambarcando um monte de pessoas, significa que também não está guiando as pessoas para o lugar certo, né? Se aquela pessoa é cega naquilo que faz, seja no trabalho, seja na sua vida, seja no setor religioso, claro que ela também levará as pessoas a caírem, né? Então, Caibar Schutel, ele diz assim: há cegos do corpo e cegos do espírito. E se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a do espírito. Então, quando ele diz isso, que ele faz essa leitura da parábola de Jesus, ele nos mostra que o cego do corpo é temporário, mas ser cego do espírito é algo que precisa ser reavaliado. Nós estamos num momento que precisamos, e muito, de estarmos atentos ao nosso lado espiritual. O que estamos fazendo da nossa vida, do que estamos fazendo de algo que nós necessitamos exercitar a espiritualidade. E a espiritualidade não está só em ser espírita, acompanhar os postulados kardecianos. É ser cristão, né? E o que é ser cristão? É ser generoso, né? É ser passivo, é ser compreensivo, é ter paciência, é ser acessível. Tudo isso é exercício da espiritualidade. Sentimentos nobres, que não está só na doutrina espírita. A doutrina espírita chegou no final da moderna para legislar o que já tinha, para pôr ordem na casa. Porque tudo que tem no Evangelho tem nas outras religiões. E nós sabemos disso, né? Mas os espíritos católicos se reuniram e trouxeram a doutrina espírita. E nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, ditado por muitos espíritos que são católicos e que se tornaram numa visão muito mais espírita. Espírito de São Luís, de Cardeal Marlot, de Santo Agostinho, né? Então, tantos outros, a gente pode perceber que a visão se ampliou muito mais, porque a Terra, ela nos limita naquilo que precisamos para a nossa caminhada. Mas quando estamos fora do corpo, nós estamos, né, muito mais libertos. Eu, essa semana, recebi uma mensagem de uma grande confreira de Feira de Santana, Suzy Barboni, professora da UESF, em Feira de Santana, e ela disse assim: Sol, sonhei com você. Você fazia uma palestra lindíssima sobre os Atos dos Apóstolos, inclusive sem nada escrito, nada de PowerPoint, você dizia tudo sem tirar uma vírgula. E eu ficava na plateia de boca aberta. Eu fiz, só pode ser no mundo espiritual. Porque às vezes nós temos aprendizados armazenados, né,
que não utilizamos nessa ainda, porque precisamos galgar outras coisas. Às vezes temos muita sabedoria, né? Mas ainda precisamos muito do corpo físico para superar outras dificuldades, né? Então diz assim a mensagem de Cairbá. Mas passemos a uma comparação. Triste coisa é ver-se neste mundo um cego caminhando só, ou um cego a guiar outro cego, se tal fosse possível. Que acontece ao cego que caminha sem guia, tropeça aqui, tomba ali, cai acolá, esbarra, fere-se, até que a alma caridosa o tome pela mão e o conduza a casa. Qual o papel da doutrina espírita? Pegar na mão dessas pessoas, né? Tirar a venda. A doutrina espírita é a luz que chegou do universo para a Terra, para nos trazer esse farol que ilumina as nossas vidas. Eu digo a meus filhos que meus pais não deixaram nenhum bem material, mas nos deixou essa doutrina que é um grande farol, principalmente nesse momento de confinamento. Que eu tenho recebido tantas ligações, tantas mensagens de pessoas que estão alucinadas porque estão dentro de casa. Casais que não estão mais se suportando. Mas tudo isso está sendo posto à prova. Enquanto tem um lado político brigando e se engalfiando, se faz, se não faz, se é, se não é, os que estão em casa em prova, muitos estão fazendo dela expiação. Coisa que não era para estarmos fazendo. Quem tem a luz da doutrina tem que se questionar. Para quê eu fui posta dentro de casa? Seja lá por política, seja lá que soltaram, que não soltaram o vírus, se foi fabricado, se não foi, não importa. O que importa é que estamos em casa. E para que estamos em casa? O que você tem feito desse momento? Você está sendo cego, se batendo na parede, caindo aqui e ali? Você está sendo cego, conduzindo sua família na cegueira? Nos gritos, nos tapas, nos palavrões? Gritando com as crianças? Qual está sendo a sua atitude? De lucidez? Porque quem tem a doutrina espírita não pode estar pegando este momento para fazer dele tormento. Porque, gente, o sofrimento é proporcional, segundo Joana de Ângeles, o sofrimento é proporcional à inteligência e à moral do sofredor. E tem a duração que ele permitir. Então, se você continuar cego, você vai se bater, você vai cair. Porque você não tem um guia. Por mais cego que ainda sejamos, porque ainda somos muito cegos de muitas coisas, né? Mas nós temos um guia. Nós temos uma doutrina de luz. Nós acreditamos nos nossos mentores espirituais. Quem não está aproveitando esse momento para orar, para poder unir a família, para a gente poder trazer uma compreensão maior do que seja esse momento de confinamento. Senão, gente, vai ter mesmo as ansiedades, as angústias, pessoas que moram sozinhas. Você não está só. Vá ler, vai estudar, se debruce. Esse é o momento de você buscar a luz, porque não tem zoada ali do seu lado. Você não tem criança gritando, você não tem criança chorando, mas se você tem criança chorando, criança pulando, quando elas forem dormir, vá ler, vai estudar. Vá buscar coisas boas para preencher a sua alma. Está acontecendo muitos cursos até gratuitos.
Então a gente precisa preencher a nossa alma do que seja bom. Eu estava dizendo à minha irmã semana passada, que ela disse, só não aguento mais. Aguente sim, porque você é espírita, você é médium, você é trabalhadora. Aguenta sim. Vai pegar o livro dos espíritos desde a introdução e vai tirar essa venda dos olhos. Para você enxergar qual está sendo o objetivo de você estar aí. Depois ela me agradeceu a Sol. Eu precisava ouvir tudo isso. Pois é, gente. Assim como eu digo a ela que é minha irmã, vocês também são meus irmãos. Vamos aproveitar e ler aquele livro que a gente ganhou de presente, que a gente comprou numa livraria no centro, né? E pôr em ordem a nossa leitura. Pôr em ordem alguma coisa que você estava escrevendo. Pôr em ordem alguma coisa que você queria criar. É esse o momento. Quantas vezes você disse que estava, estou morta de cantar, estou louca por umas férias. Faça de conta que você está de férias. Então esse é o momento. A gente não pode achar que isso está à toa. Apesar dos materialistas, né, estarem se degladiando. Problema deles. Porque aí a gente vai entender aqui, ó. O que acontecerá a este cego ao passar as barreiras do túmulo? Que acontecerá a esse espírito ao ver-se no mundo completamente estranho? Gente, a gente precisa perceber isso. Porque, na verdade, nós precisamos entender que essa viseira materialista, que às vezes nós somos o cego do amor, né? O amor cego é aquele que vem o apego. Tem pessoas que são cegas por outra, pelo filho, pelo marido, pelo carro, pela casa. Pessoas apegadas demais, são cegas e que conduzem outros cegos. Porque quem estiver ao lado dela vai se imbuindo dessa energia, vai criar filhos cegos e terá uma continuidade dessa cegueira. Aí quando for para o mundo espiritual, que pergunta aqui, né? Imagine-se agora um cego de espírito caminhando sozinho. Um materialista, cego voluntário, ao chegar ao mundo espiritual. Como poderá ele caminhar? Este homem não procurou estudar. O mundo espiritual, sem sequer acreditar na outra vida, ignora a significação das palavras imortalidade, eternidade e Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Me fez lembrar agora de um grande livro maravilhoso do movimento espírita, que para mim é o mais forte que tem, de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, do grande escritor português, né, Camilo Castelo Branco. Ele se suicida em diversas vidas e nessa ele vem contar o suicídio que ele teve como escritor português. Ele fica cego, ele não aceita, e em diversas encarnações ele fica cego, se suicida, e ele foi ser provado novamente, e ele vai se suicida. E quando ele foi socorrido, muitos anos depois, por não ser uma pessoa má, de muito sofrimento no mundo baixo umbral, né, como chamamos, da consciência, né, enfermiça, não é Deus que quer isso, o sofrimento é imposto por nós, Joana já diz, né? Então ele vai para uma enfermaria e lá ele começa a ver telões abrindo de pessoas orando.
E aquelas pessoas se sentiam confortadas. E aqueles espíritos se recuperavam por aquelas preces, dormiam, né? Se abasteciam. E nada de abrir a dele. Aí chega um enfermeiro e diz assim, vem cá, por que todo mundo abre o telão e o meu não? O senhor esqueceu que o senhor era materialista e criou toda a sua família materialista e induziu a sua esposa a ser materialista? Então os materialistas não oram. Para eles, você acabou. Gente, essa é uma resposta de uma cegueira, né? Que é como diz aqui, é uma cegueira imposta por ele mesmo, né? E como essa pessoa se vê do outro lado? Como essa pessoa vai ter um socorro dos parentes, de ter preces, lembranças, evangelhos para aquela pessoa, se ela criou seus filhos no materialismo? É cego que criou cegos, conduzindo cegos, né? Então tem esses cegos também do sexo. Eu anotei algumas cegueiras para a gente conversar. O sexo é uma grande energia permutável de saúde. Quando um casal se ama, se gosta, essa energia de permuta energética de amor, de saúde para os corpos. Mas tem aquele que, ao invés de utilizá-la como criação, porque essa energia é criadora. Se eu crio um livro, eu estou sublimando, né? Se eu varro, se eu pinto, se eu faxino, se eu lavo, se eu passo, isso tudo é a sublimação da energia. Então, quando uma pessoa ele troca o sexo para um sexo aqui e agora, né? O imediatismo material, que nós estávamos cada vez mais numa sociedade altamente materialista sexual. Quando eu disse, em 1999 para 2000, que eu disse que o ficar estava chegando para desqualificar o amor e estava muito na matéria essa parte, eu fui até criticada. Não tem pouco tempo, o Fantástico estava fazendo os jovens de 30 anos fazendo passeata, eu quero casar, eu quero namorar, eu quero formar família, né? Chega de ficar, porque dá vazio existencial. É cegueira. Então tem pessoas que acham que vieram para a Terra para serem belas o tempo inteiro, que é uma cegueira, porque vai ficar velha, né? Vai ficar velha. Todos nós envelhecemos. Pessoas que pensam que vão ser modelos o tempo inteiro, não vai, porque tudo arreia, tudo cai. A própria Terra, a gravidade da Terra é essa. E quem não quer envelhecer tem que morrer. Ou morre ou envelhece. Eu não tenho a terceira opção. Ninguém tem, muito menos a doutrina espírita. Nós precisamos entender que estamos aqui para aprendermos a viver do outro lado. Não sabemos ainda viver no mundo espiritual, que é a nossa casa. Estamos aqui numa escola, que alguns fazem de hospital, outros de penitenciária. Mas aqui é escola. Também tem os cegos do dinheiro, que se torna avarento, né? Que se torna egoísta, que é só aquele que está olhando o saldo, que está aproveitando a quarentena para não pagar ninguém e às vezes os bolsos cheios de dinheiro. Não vou pagar impostos, que eu vou esperar o que é que o governo vai fazer com isso. Qual a nossa obrigação moral? É tirar a venda. E qual é tirar a venda? Assuma seus compromissos. Não é? Então, eu não sou besta, não. Sim, você está enganando a quem? Que massagem de ego você está fazendo aonde? Primeiro que nós não somos esse corpo físico.
esse corpo físico é temporariamente átomos condensados, como essa parede, como o meu computador, como minha cadeira, é do mesmo material. Tudo isso aqui está materializado para me servir de veículo reencarnatório. É para isso que serve. É temporário também. Porque de repente um quebra, outro já não tem mais conserto, daqui a pouco aquilo que você tem já não tem mais peça. Tudo vai mudando. É evolução. As coisas evoluem. Então o avarento se aproveita disso tudo. E às vezes os bancos estão lá abarrotados com o dinheiro dele. E às vezes nem os parentes sabem onde ele tem dinheiro. Isso é que é o pior. Eu já tive no consultório diversas viúvas com esse grande problema. Marido, ninguém sabe onde tem o dinheiro, ninguém sabe nem quanto ganha, tem todas as aplicações, bate, pau, a caçuleta. E cadê esse homem para poder dizer aonde está esse dinheiro? Uma certa vez eu estava no André Luiz e uma senhora lá no fundo chorando, e eu fazendo uma palestra. Antigamente, toda terça-feira eu fazia palestra no André Luiz. Então, ela, no final, ela veio conversar comigo e me disse que ela queria saber aonde o marido tinha deixado todo um dinheiro, porque na conta não tinha como se fosse hoje R$100. E ela não sabia. Nenhum dos filhos sabia. Eu disse, olha, nós não temos esse tipo de trabalho aqui. Né? De receber espírito para dizer, ó, vai lá na minha conta, no número tal, a senha é tal. Quem quiser que arrume sua vida aqui agora. Por isso que eu sempre, quando faço terapia de casal, eu digo, olha, conta conjunta. Porque se ela morrer, já está na mão. Se ele morrer, já está na mão. Não fica aquela coisa de inventar e faz para mexer, para pegar, aquele horror todo, que do outro lado o espírito fica numa agonia terrível. E às vezes é o preço da cegueira, da ambição, que achou que guardando esse dinheiro o tempo inteiro seria a solução. É o abastecimento do ego. O ego doentio. Porque se não abasteceu a família, se não deixou a família protegida, para que é dinheiro, gente? A gente fica dizendo assim, eu vou guardar um dinheiro para quando chegar um problema, vou guardar um dinheiro para quando o problema chega e a gente não quer usar o dinheiro. Cadê o dinheiro? Né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Cegos da inveja. Enxerga o que o outro tem e quer facilidade em adquirir. Isso é uma cegueira. Porque se o outro adquiriu, o outro trabalhou para isso. Tem méritos para isso. Tem chão rodado espiritual, às vezes, para isso. Se não tem, vai devolver. E às vezes você está com uma inveja que não sabe nem o que está acontecendo por trás daquilo tudo. Mas digamos que seja uma inveja daquele que conquistou. Conquista, gente, é esforço, perseverança, é não desistir nunca. Nós estamos aqui com lâmpadas acesas porque Thomas Edison não desistiu. Mais de 1.800 vezes tentando. Por quê? Porque foi perseverante. Se ele tentasse a segunda vez, esse negócio aqui não dá certo não, teria que vir outro. Mas foi Thomas Edison. E ele foi testado, quase 2.000 vezes. Então a gente tem que saber disso. Que todas essas invenções foi para quem teve perseverança. Né? Que acreditou que se for cego, vai largar por ali. Vai botar a viseira
Então, ter inveja não, conquiste. Quando você vê outro triunfar, poxa, que maravilha! Vou seguir esse caminho, quero esse exemplo. Se for pelo esforço, se for pela facilidade, não queira. É cego que está conduzindo cego. Isso nós estamos vendo demais hoje, né? Cegos conduzindo cegos. Então a gente precisa ter muito cuidado. Não vou nem falar aqui porque é muito feio. Cegos do orgulho. Enxerga o outro como pequeno e ele como o grande. Ele é o poder, ele é quem pode, ele é quem sabe, ele é que vai ter todas as glórias e o outro todas as derrotas. Isso é um pouco do que eu anotei para que a gente pudesse falar hoje. Para que o orgulho de que eu sei, eu sou o melhor? Você sabe que eu já tive pacientes que já me disse assim, eu saí de férias, eu assim, e aí? E aí que eu deixei lá todo mundo, que se vire. Eu disse, gente, por quê? Se virar? A senhora pensa que eu vou passar meu trabalho para o outro? Só quem sabe fazer aquilo sou eu. Aí começa, né? Só quem sabe fazer aquilo sou eu. Se eu deixar meu trabalho para outro, o outro vai fazer, vai acontecer. Quando eu chegar lá, tá tudo errado. Eu, gente, que soberba é essa? Que orgulho é esse? Eu disse, sim, se você morrer hoje? E aí? É cego que não entendeu nada da terra e vai voltar para o trabalho gritando que o trabalho é dele e ficar correndo para cima e para baixo. Então, gente, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu me lembro que eu, há muitos anos atrás, eu muito novinha, fui gerente da sucursal da revista Visão por muitos anos. E naquela época, Henri Maxud era o dono, fundador da revista, e fundou o primeiro hotel na América Latina, em São Paulo, o Maxud Plaza. Tinha os elevadores panorâmicos de cristal. Pense a coisa mais linda do mundo. E seus gerentes, como eu, seriam hospedados naquele hotel. Pense em cama boxe, primeiro foi lá. Tudo que você possa imaginar de digital nas cabeceiras, para acender, para apagar, só faltava a cama sair andando por você. Coisa mais linda do mundo, o hotel. Restaurantes de todas as comidas que você pudesse imaginar. Espetáculo. Bom, passa anos. Saí da Visão, foi para outras áreas, lá fui eu e me esbarrei na área psicológica. Anos atrás, uns 5 anos atrás, teve um congresso de medicina natural e eu fui com um colega meu, que também tem esse doutorado em medicina natural, o Dr. César Montes, e fomos para São Paulo. Quando eu chego lá, eu me hospedei no Maxud Plaza. Claro que já não estava mais a mesma coisa, eles venderam, estava tudo na recepção, aquela luminosidade, enquanto parecia um trio elétrico, tudo aceso, parecia dia naquele... Estava tudo opaco, tudo... E eu sei a natureza que tinha Dr. Henri Maxud, né? E como ele via as coisas dele, né? Bom, até pelos editoriais que ele fazia na revista, a gente já conhecia o traço, né? Então, Dr. César Montes estava esperando um médico amigo para a gente sair para jantar. E eu fui para o lobby e ele já tinha descido para esperar o médico do lado de fora. Eu não sabia, me sentei na lateral, outra colega nossa que também ia junto, se sentou comigo e, de repente,
eu vejo o espírito de Henri Maxud. Pense, ele entrava e ele saía, ele esmurrava, ele gritava o que aconteceu com o hotel dele, por que estava tudo escuro, o que é que aconteceu com aquilo ali. Ele chegava no segurança e ele gritava. De vez em quando o segurança pegava no ouvido, eu disse, vixe Maria, eu acho que o homem está sentindo alguma dor e não sabe nem de onde está vindo. Bom, eu vi, orei, ele viu que eu vi e veio à minha frente. A senhora pode me dizer o que está acontecendo? E eu mentalmente disse a ele que ele fizesse uma prece. Ele me mandou para o inferno. Saí, jantamos e eu voltei. E quem disse que eu dormia à noite? Se ele me deixou, quando ele me viu entrar no hotel, ele veio atrás de mim, que eu era a única que enxergava ele. E ele cego. É o cego que diz aqui, o cego espiritual. Como fica do outro lado? Aí Caibar Schutem ainda pergunta, este homem não procurou estudar o mundo espiritual, nem sequer acreditava na outra vida. Ignora a significação das palavras imortalidade, eternidade e Deus. É verdade. É verdade. Conversei muito com ele e orei e pedi aos mentores espirituais que socorressem. Foi quando realmente eu pude tirar um cochilo, que no dia seguinte descia, a gente descia no hotel mesmo, tinha um congresso, e ele sumiu. Então, são coisas que a gente precisa perceber, que essa cegueira espiritual nos leva a todos esses desarranjos de apego, né, do amor, que a gente acha que o que é amor e apego, né, do sexo, do dinheiro, da inveja, e de tantas outras coisas. Isso é só um pouquinho que eu estou falando. Então isso, quando eu cheguei, que eu conversei com o meu colega, você não imagina o que aconteceu. Aí eu contei a ele também é espírita, e ele me chama de Oxó. Oxó, a gente vai ter que rezar muito por ele. Por que você não me chamou? Eu fiz, eu vou fazer sessão mediúnica dentro de hotel, eu não. Conversei muito com ele, ele não acreditava e ficava no meu quarto para cima e para baixo, para cima e para baixo. Como eu viajo, né? Eu tenho em PDF todas as obras kardecianas, eu abri o Evangelho, eu orei, eu pedi muito, até que me deu aquele soninho e eu percebi que ele tinha ido embora. Que acontecerá a este cego a passar as barreiras do túmulo? Que acontecerá a este espírito ao ver-se num mundo completamente estranho? Para ele era estranho, gente. Ele estava pegado ao que era dele. A gente pensa que está aqui só para construir fortuna. Gente, dinheiro não faz mal, desde quando a gente não se apegue. Que a gente acredite. Uma certa vez eu fiz uma palestra no Sheila e eu disse que dinheiro era divino. Quando terminou, veio um gerente de banco, um senhor já aposentado, e me disse assim, eu fui gerente de banco 35 anos, nunca soube que dinheiro é divino. Eu falei, mas se o senhor parar, o que é que não é divino na Terra? Tudo é divino. Até o pior dos marginais é filho de Deus. Ele está marginal temporário, mas amanhã ele vai chegar arcanjo. Então ele é divino. Tudo é divino. Nós é que enxergamos com a visão separatista. Esse não presta, aquele não presta, isso não presta. Como se nós prestássemos de tudo. Eu disse, pois é divino. Dinheiro é divino. E se soubermos lidar com ele, ele se torna mais divino ainda na nossa vida. Ele disse, eu não vou dormir essa noite. Eu vou tentar ver na minha cabeça
O porquê que a senhora está dizendo que dinheiro é divino? Por quê? Porque a gente só enxerga as coisas como materiais. O dinheiro foi necessário para nosso processo civilizador. Criado pelo homem? Sim, criado pelos homens. A gente não vê no livro dos espíritas que tem um bônus hora? Não é dinheiro? Você não pode comprar as coisas. André Luiz não estava na fila de um teatro lá em nosso lar para assistir alguma coisa, ou foi uma orquestra sinfônica, alguma coisa interessante. E ele tinha trabalhado, ganhou o bônus hora e pagou para assistir. Então, essas coisas, gente, a gente precisa perceber que tudo que tem aqui é cópia. Às vezes, rude. Rude. Então, a gente precisa entender, né, que tudo é divino na nossa vida. Aí ele diz assim, imaginemos agora um cego de espírito conduzindo uma multidão de cegos da mesma natureza, como acontece aos guias das religiões tarifadas. Eu aqui não vou nem tecer comentários. Imaginemos esses cegos sucedendo-se no mundo espiritual. Sim. Eu me lembro de um enterro que eu fui e um representante religioso chegou e disse, Deus falou comigo esta manhã. Deus é que fala com ele, não é ele que fala com Deus, não. Deus falou comigo esta manhã e me disse que doutor fulano está nas glórias dos céus. Eu disse que bom, né? A gente saber de uma coisa dessa é uma maravilha. Só que eu tinha um acesso muito grande ao filho deste senhor. Quando chegamos em casa, dias depois, quem nos aparece? Esse senhor. Na mediúnica do André Luiz, era esse senhor. Diga a todos que eu estou vivo, que tudo que me ensinaram foi errado. Ou seja, cegos, que guiou cegos, e ele não ganhou uma compreensão espiritual. Então, às vezes, nós temos essas pessoas que fazem da leitura do Evangelho algo altamente material. Como um irmão dessa pessoa virou para mim e disse assim, doutora, quando eu morrer, ele é de outra religião, eu vou ter uma rua toda de ouro para eu passar. Mas a senhora espírita não vai não. Eu fico, graças a Deus. Primeiro que eu estou querendo me livrar do ouro. Como é que eu vou ter rua de ouro? Nem Jesus teve rua de ouro. Jesus veio nas ruas andando no sol escaldante, não tinha nada, muito mal, às vezes um burro para caminhar. Imagine rua cheia de ouro. São essas ideias que vendem. Né? Então, são cegos conduzindo cegos. Né? Como se arranjarão esses cegos na sua entrada para o mundo, cuja existência negaram, absorto que estavam nas miragens de um céu, de beática contemplação, de um purgatório de brasas e de um inferno de chamas. Hoje nós sabemos que, inclusive, essas alegorias também caíram por terra, né? Hoje já não cabe mais se dizer que vai para o céu, que vai para o inferno, que vai para o purgatório e que as crianças iam para o limbo. Hoje já não cabe mais isso, né? Hoje todo mundo já sabe que isso tudo é mental e isso tudo já foi dito, né? E eu quero até abrir um parêntese, que eu estou gravando essa palestra hoje, dia 18 de abril, e o Livro dos Espíritos está fazendo 163 anos, né? Toda a nossa homenagem a esse homem que teve persistência, coragem, né? Fidelidade,
foi preso por estar fazendo a doutrina chegar à terra, esse facho de luz, porque tudo que é bom incomoda. O que é ruim, veja como as pessoas pegam o que é ruim para fazerem até política em cima de vírus, né? Uma coisa que é ruim, que é mortal. Então vira. Mas quando chega a luz, as pessoas querem abafar. Prenderam, vocês viram aí o filme Kardec, né? Então, tudo isso nós estamos hoje aqui graças a ele. Então, precisamos entender essas questões para que a gente possa perceber que se nós não tivermos uma compreensão espiritual, não vamos para lugar nenhum. Então, já caiu por terra o purgatório, que eram aquelas pessoas que não eram nem boas nem ruins, mas ficavam eternamente no purgatório. Né? As crianças não tinham pecado e iam para o limbo. E as outras iam para o inferno, onde o fogo queimava com enxofre, mas não se destruía o corpo espiritual, mas a pessoa sentia as chamas o tempo inteiro. Gente, achar que um Deus desse tão vingativo, né? Não cabia, não cabe. Então, o nosso querido Kardec trouxe o céu e o inferno, a luz da doutrina espírita e a justiça divina, né? A luz da doutrina espírita, nos mostrando desde aquela época que é uma questão mental. É uma questão da qual, se você não tem uma compreensão espiritual do que necessita para crescer, para se libertar, para entender a morte do outro lado, porque tudo que Jesus utilizou de parábola, gente, ele está falando do interno, ele está falando do espírito. Ele está nos ensinando como libertar da cegueira material para acordarmos para o espiritual. Então, não podemos acreditar que ainda possamos viver. O inferno nós estamos vivendo aqui agora. Existe pior inferno do que a gente saber que pode morrer de um vírus, né? Na cabeça de muita gente que não aceita a morte, que fica, né? Tem maior inferno do que as pessoas que estão nas UTIs sufocadas com aparelhos, né? Respiratórios, querendo viver. Não tem. Já estamos dependendo da nossa vibração. E isso foi mostrado muito no filme Nosso Lar. Quando André Luiz chega em casa, que tem ciúmes de Zélia com o novo marido, ele vai para o lado de fora e ele começa a ficar tão angustiado que ele vê abrindo a zona umbralina na frente dele. Ele, não, isso não. E ele começa a vibrar em preces e pede socorro ao Nosso Lar e os espíritos começam a ambientar ele. Ele faz os emplastros e ele é quem salva o marido de Zélia. Então, tudo isso é necessário que entendamos que essas cegueiras ainda existem para aqueles que querem se acomodar à cegueira. Para aqueles que acharam que vieram à Terra turismo. Não viemos à Terra turismo. Gente, envelhecemos, adoecemos, estamos no risco. Eu vi aí quantas pessoas correram atrás de uma cloroquina. Então, por quê? Medo de morrer. E, no entanto, se tomasse sem orientação médica, podia morrer da cloroquina. Então, a gente tem tanto medo de morrer, que é capaz de tomar um remédio pensando que está ficando bem, pode morrer. Sem orientação médica, claro que vai morrer. Para que existe o médico? Para nos orientar. Não façamos nada no nosso corpo físico sem uma orientação médica. Né? Então, um cego não pode guiar outro cego. Um ignorante do mundo espiritual não pode guiar as almas que para aí se encaminham. Claro. Se você não sabe como alertar as pessoas
de um momento como esse que nós estamos passando. É um momento provisório. É uma arrumação do planeta. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava nisso. A Terra mudou de roupa, está linda. As águas do mar estão limpíssimas. Nós estamos parecendo que temos um Caribe de ponta a ponta aqui na nossa orla. Fora todos os rios da Europa que estavam já podres, fedorentos, tudo limpo, até golfinho está tendo. De onde saíram a gente não sabe. Então tudo isso é uma arrumação de casa, gente. Se nós não nos arrumarmos, ela está se arrumando. Isso chama-se lei da destruição. Nós estávamos destruindo ela. E a lei vem de lá do retorno. A lei é de progresso, é de amor, é de construção. Nós só estamos fazendo tudo errado. E agora, nesse momento, então, que nós estamos vendo quantas pessoas, aí é que a gente vê o quanto de orgulho, de vaidade, que ninguém está preocupado com a saúde de ninguém. Nós estamos na mão de pessoas que salve-se quem puder. Eu tenho pena dos menos favorecidos. Né? Então vamos lá. Esta parábola, que faz alusão ao sacerdócio hebreu, pode referir-se hoje ao sacerdócio de qualquer religião, assim como aos materialistas modernos saduceus que tudo negam. Então nós podemos ver hoje que a nossa querida doutrina, né, que está fazendo 163 anos, maravilhosa, novíssima, ainda nova, né? Então, nós podemos perceber o quanto ela tem para nos alertar, o quanto de bom nós ainda temos pela frente para descobrirmos, para sermos mais úteis, para sermos muito mais produtivos na nossa vida. E quando a gente faz a nós, fazemos aos outros também. Claro que erramos por ignorância, por sermos humanos ainda, dotados de muitos defeitos, mas se formos fazendo o esforço para domar as más tendências, pode ter certeza que chegaremos bem melhores no mundo espiritual, pelo menos sem tanta ignorância para com nós mesmos, né? No mundo espiritual. Então, essa é a parte que nós vamos ter que enxergarmos a nossa vida para que possamos viver um mundo melhor, viver uma vida melhor no mundo espiritual, tá? Aqui na Terra também, né? Então, nós vamos orar no nosso final de palestra. Espero que tenhamos uma semana. Eu, como só vou ter palestra no próximo mês de maio, espero que já estejamos juntos, né? E que possamos ter a compreensão do momento em nossas casas, em nosso ego, em nossas emoções, ter paciência com o outro, né? O outro não está do nosso lado por acaso. E que nós não venhamos a ser o cego para conduzir o cego nesse momento. Vamos tirar essa venda da ignorância que tanto nos aprisiona ainda na Terra. Vamos pedir à Mãe Maria, nesse momento, que com seu manto de luz dourada possa iluminar o nosso lar, possa iluminar a nossa vida, possa iluminar a nossa caminhada, os nossos estudos, as nossas pesquisas, que possa iluminar aqueles que estão trabalhando incessantemente nos hospitais, nas ruas, para manterem tudo limpo. Que Deus abençoe a todos nós. Abençoe a caminhada
daqueles que estão lutando por uma espiritualidade melhor, que estão lutando para serem melhores cada vez mais, e que esse manto de Mãe Maria possa cobrir o lar de todos vocês neste momento, trazendo a saúde, trazendo a paz, trazendo o amor, porque ela é mãe, porque ela nos ama. E ela não tem distinção dos seus filhos. Ela não enxerga um a mais nem um a menos. Ela enxerga todos na mesma necessidade do amparo e do amor divino dela. E assim, Senhora, encerramos a nossa palestra da noite de hoje, agradecendo pela doutrina espírita, que ela possa continuar iluminando mentes e continuar iluminando os nossos caminhares, assim na terra como nos céus. Muita paz e até a próxima palestra. Com fé em Deus, estaremos juntinhos novamente. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau.